horas em ponto. Já caiu aqui na minha tia, agora está no ar o Via Paulista, onde o mundo passa. Eu vim mais pra cá e vou ficar muito. Entendeu? Tá bem enquadrado, pegou todo mundo. Então vamos lá. Vamos começar? Ô, Wander, vem. Depois eu abro uma nova aqui, ó. Olá, querido amigo ouvinte. Muito obrigada a você que acompanha a programação da Rádio Trianon 740M. Você também que está conosco, 810 em Santos, no www.radiotrianon.com.br. Você que também nos acompanha na live do programa do Via Paulista. Uma ótima tarde para todos nós. A gente sabe que a temperatura aqui na capital paulista é bem diferente de outros carnavais. Estava bem fresquinho. Ontem à noite aguardávamos poder assistir esse espetáculo que foi esses três fenômenos que estavam em triplo, né? Com a Lua em muitos lugares do planeta, mas sem dúvida a Lua estava esplêndida, maravilhosa, e quando passava assim, uma nuvenzinha tinha como nós entendermos que fazia ali realmente um círculo vermelho, que era um pouquinho do reflexo, o que o restante do planeta estava vendo também, além da azul, da vermelha como sangue e de tudo mais que estava acontecendo no dia de ontem. Aqui nos nossos estúdios hoje eu recebo dois queridos amigos. Eu diria que são dois queridos amigos e colaboradores com pesquisas importantes, porque nada que o meu querido amigo Clóvis, que está hoje aqui novamente comigo, é invenção, mas sim fruto no seu livro, que vendeu pra caramba, porque justamente ele fala de excelências bandidas no império da corrupção no Brasil. Ele, de alguma forma, tinha, através de dados e informações, todo um percurso que até promotores e Ministério Público também utilizaram nas suas peças, que hoje já culminou e tudo mais, mas fruto de muita pesquisa também, que o querido amigo Clóvis fez, e ele está aqui porque, além dele falar dessa repercussão, que muito do que tem no seu livro aconteceu de fato, ele já prepara, porque já fez aquela volta, né? Isso já foi. Vamos pensar o que nós temos de desafios para o futuro. Querido, boa tarde, Dr. Clóvis Alves de Souza, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui nessa rádio e, como sempre, muito bem recebido. E a gente sabe que o fato de você estar sempre conosco é também porque nós sabemos da sua dedicação para todos esses assuntos que estão mais do que na atualidade da nossa sociedade e que nos dá uma visão mais clara dos números e do impacto que tudo isso causou, somente no desmando do que representa hoje para a sociedade brasileira essa corrupção. Então, isso eu acho que... Por isso que você também está aqui, porque nós reconhecemos esse seu trabalho. Muito obrigado. Eu quero também já aproveitar e falar com o Wander Simões, que está aqui, que é um dos seus grandes colaboradores nas suas pesquisas. Há pouco perguntei para o Dr. Clóvis quanto tempo demora um processo desse. Ele disse de 5 a 6 meses, mas ele tem pesquisadores que ajudam justamente nesses dados para depois juntar tudo e escrever realmente a obra. E o Wander, seu querido amigo e também doutor, que faz muito desse trabalho, não é mesmo? Isso, o Wander, um eterno colaborador, amigo de algumas décadas, né? Inclusive, a primeira colaboração do Wander num processo importante foi quando eu cassei o mandato de todos os deputados eleitos pelo PRONA em São Paulo. Tá? Eu pedi aqui, em primeira instância, a diligência judicial à casa do acusado, e muitos zombaram de mim. O juiz não vai fazer, mas fez. Cada juiz foi à casa de cada um deles e fez um relatório. Aqui conversei com fulana, que nasceu e vive nessa residência há 55 anos e nunca ouviu falar do acusado. Eles foram cassados em primeira e segunda instância, e em Brasília saiu um acórdão do TSE, anos depois, já no final daquela legislatura,
Quantos anos a gente está falando? Isso 2002. Nossa Senhora. Dizendo que o eleitor indignado, que é o caso, teria que ter impugnado a transferência eleitoral deles para São Paulo. Olha, isso não é minha função, função do Tribunal Regional Eleitoral. Que tinha que ter visto tudo isso. Eu, na condição de cidadão, só descobri isso lendo o Jornal do Brasil após a eleição, que vi a matéria de um daqueles deputados eleitos por São Paulo dizendo que sempre quis representar Brasília no Congresso, mas não foi eleito, que agora, então, eleito por São Paulo, representaria muito bem o Distrito Federal. Aquilo me revoltou. E me motivou, então, a fazer uma pesquisa. O amigo Wander me ajudou. Achei eles todos como respectivos presidentes dos seus partidos nas suas cidades e concorreram ilegalmente por São Paulo. Certo? Então, foi o primeiro embate. Depois disso, já cacei alguns prefeitos corruptos pelo estado de São Paulo afora, sempre a pedido de algum amigo, e esta é uma ação que eu sempre fiz de graça. Eu tenho um problema com a corrupção. A corrupção, ela é responsável por milhões de olhos marejados no Brasil hoje. O que é isso? É aquele pai ou mãe de família que saiba procurar emprego e volta sem conseguir nada. E em casa ela tem filhos, os filhos de hoje nascem cada vez mais inteligentes, que já entendem o olhar da mãe com os olhos marejados, e marejados também ficam os seus, porque sabe que dali não veio nenhuma resposta positiva, nem para a alimentação, para pagar a luz, a escola, a comida, no dia a dia. Tá certo? Então a corrupção sempre me preocupou, porque ela é a mãe maior de todos os problemas que nós temos. É a mãe do analfabetismo, a mãe da violência, que explode Brasil afora sem distinção, a mãe da prostituição. Nós temos uma prostituição galopante hoje nas periferias dos grandes centros, nas estradas todas do Brasil, e a mãe de tudo isso é a corrupção. Então, isso é que me motivou, ao longo da vida, brigar contra a corrupção. Eu sei que eu sou um nada, sou um pequenininho, não tenho grandes possibilidades de fazer algo maior, mas eu tento dar o meu melhor. O que sobra de tempo na minha vida, eu utilizo combatendo a corrupção e os corruptos, tentando fazer com que o nosso país tenha um futuro melhor para todos. Eu costumo dizer, Adriana e Wander, que ao longo dos meus 57 anos de vida, eu nunca vi um carro forte seguindo o carro da funerária. Ou seja, para o túmulo você não leva dinheiro. Então, para que essa ganância de arrancar o que tem de comer de milhares de pessoas, que tem de estudar, de fazer o saneamento básico, e guardar para si, se você não vai gastar? Deixa o povo viver feliz com o mínimo que nós podemos dar a ele. Essa é a nossa missão. Bom, Wander, boa tarde. Boa tarde, finalmente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon. É um prazer imenso estar aqui, até pela oportunidade que muitas vezes a gente tem de trazer do juridiquês para uma linguagem mais popular, os termos que abundam nos noticiários. Porque eu estava me lembrando disso hoje cedo, inclusive, né? Noticiário político, quando eu era pequeno. Preciso que vocês venham mais perto de mim aqui para a gente poder aparecer. Agora deu ela. Era inauguração de obras, era algum feito. E hoje noticiário político é página policial, me faz lembrar o jornal Notícias Populares. Hoje uma ação aí sobre aqueles... como chama? Postales, né? Não é Fundo Postales, né? Fundo do Correio. Do Correio. Fundo de pensão. Brasil todo, né? Tem do livro Excelências Bandidas. Todos os fundos de pensão de todas as estatais. O Postales não é o único. É verdade. Né? Postales abre o capítulo do livro. E hoje, o cidadão comum, que não é operário de direito, ele está se vendo obrigado a conviver com termos como acórdão, sentença e palavras do mundo, embargos de declaração, agravo, e essa vinda da gente aqui, às vezes, é até uma oportunidade para poder traduzir isso para o cidadão comum que não é operador de direito. Então, isso me agrada muito estar aqui, além da acolhida aqui, que sempre foi fantástica aqui no seu programa. Essa oportunidade também me encanta muito.
É mesmo porque hoje a própria ministra Carmen Lúcia, iniciando os trabalhos, a procuradora Dodge, todo mundo se manifestando das últimas falas dos políticos brasileiros que se sentem, de alguma forma, por conta de partidos políticos, porque todos estão sendo citados, né? Está sendo citado aí, tem indivíduos do PMDB, do próprio partido do Maluf, se todo mundo... 33 dos 35 partidos. Se todos eles estivessem esbravejando como esbravejando alguns políticos chaves do Partido dos Trabalhadores, nossa, eu não sei o que estaria acontecendo aqui, porque tem muita gente presa, por mais que as pessoas digam é perseguição, partido de esquerda. Poxa, mas quem está preso lá é Cunha, é Cabral, é Paulo Maluf. Então, quer dizer... E não são de esquerda. Não são. Então, quer dizer, cai por terra uma infinidade de... Como todos os outros argumentos. uns argumentos que não condiz com a realidade, né? Mas, voltando, Clóvis, esse seu livro que foi muito bem aceito no mercado... Bom, você lançou o livro no momento, no impeachment, então você já viu, já estava toda aquela confusão instalada. Quanto tempo demorou para você pesquisar o Excelências Bandidas? O Excelências Bandidas foi uma pesquisa rápida, de 90 dias, e eu escrevi em 35 dias. Tá certo? Eu tenho insônia, eu normalmente durmo 3, 4 horas por noite, tá? Acordo às vezes à madrugada, vou para a sala do meu computador e ali escrevo 2, 3 capítulos, dependendo do meu estado de espírito. Tá? E no meu escritório, nas horas vagas, nos dias que eu não tenho audiência ou algum debate no tribunal, que eu faço mais a parte dos grandes debates no tribunal, eu aproveito também para adiantar um pouco a escrita, né? Faço compartilhar em casa e no escritório. E estou vendo tudo isso aí, voltando ao gancho que estavam comentando agora há pouco, da fala da Carmen Lúcia, da Raquel Dodge, de todo o pessoal hoje lá no retorno do trabalho do STF, eu digo o seguinte: a apologia ao crime também é crime. Então eu não compreendo porque alguém ainda não pediu o impeachment, a cassação de alguns senadores e de alguns deputados. Não pode ter uma pessoa no parlamento brasileiro incitando o povo à violência contra a magistratura. Pode ser contra ninguém, agora principalmente contra a magistratura. Ora, se nós acabarmos com o Estado de Direito no Brasil, isso aqui vira uma baderna, vira terra de ninguém, voltar o estilo do Velho Oeste americano. Quem puder mais na bala fica de pé, os outros tombam. Isso é um absurdo. Tá? Agora, imaginar que alguém não possa ser julgado, não possa ser condenado, também é outro absurdo. Aí eu fico mais com a carta do Antônio Palocci, que está preso, e membro do PT, aí eu vou reproduzir um pouco da fala de um dos fundadores do PT, quando ele se refere ao partido como uma seita, e que a seita cultua um semideus, que é o líder máximo, que é o ex-presidente Lula, que teve recentemente a sua sentença, além de mantida e aumentada pelo TRF4. E bolou, ali na calada da noite, com alguns blogs menos privilegiados de inteligência, um suposto congresso da FAO, organizado pela ONU, na Etiópia. E lá não tem nenhum congresso no mês de janeiro. O próximo congresso da FAO será no Sudão, 23 a 26 de fevereiro. Então, na verdade, aquilo era realmente, ao que parece, um plano de fuga e que foi frustrado pela ação do Ministério Público de Brasília e do juiz de Brasília, que recolheu o seu passaporte. Né? Hoje, vendo todas as notícias e checando as informações de que não haveria, de fato, nenhuma organização, nenhuma reunião da FAO lá na Etiópia, fica claro que era fuga do Brasil e queria se furtar a aplicação da pena. Pois é muito melhor você viver com muito dinheiro num país pobre do que com muito dinheiro e preso no Brasil. Acho que foi essa a intenção que, felizmente, para a glória do povo brasileiro, foi frustrada. Tantas informações chegam para todos nós, na imprensa livre, graças a Deus, no Estado de Direito Democrático, a imprensa é livre. E nós, de alguma forma, sabemos aqui, ali,
a interpretação de cada filosofia de um órgão de imprensa, porque isso existe. Isso é democrático, inclusive, porque o seu editor quer que uma linha seja ali conduzida, isso não tem impedimento. O que eu acho interessante é que, de alguma forma, as coisas aparecem, de alguma forma, o Ministério Público, quando se coloca, ele também vem e demonstra. Tudo para nós brasileiros, agora eu vou te falar, Wander, é muito recente essa sensação na pele que nós obrigatoriamente estamos vivenciando, de estar muito próximos das questões da justiça, porque era um país das injustiças. E continua sendo, porque só aumentou o sem terra, só aumentou o sem abrigo, só aumentou. Então nós tivemos ainda um período onde nós poderíamos ter melhorado esses índices, saíram os índices da educação agora, pior impossível. Estarrecedores. Então, nós temos aí, no nosso território brasileiro, 15% dos nossos professores que não têm diploma. Então, elas estão saindo de um nível médio com uma especialidade e entram numa sala de aula onde não tem nem a sala de aula, onde muitas vezes não tem nenhuma condição técnica para receber esses alunos, né? Aparelhamento técnico. Então, uma nação que não se deu o respeito de privilegiar isso, porque aí nós tivemos não somente três governos, quatro quase, do Partido dos Trabalhadores, mas os outros todos também, que não se responsabilizaram para dar para uma nação essa prioridade. Nós agora não temos nada, né? Porque não tem nem recurso, nem credibilidade, não criamos essa cultura. Essa questão da educação, a gente estava discutindo isso ontem à noite, inclusive, na residência do Dr. Clóvis, quando eu comentei que eu estou na minha segunda graduação, agora, por força motivado até pelo trabalho que a gente está desenvolvendo, cursando direito, e eu lembro com muita preocupação o que está chegando nas universidades hoje. O nível das pessoas que chegam na universidade, quer dizer, mostra uma falência de um sistema de ensino que dá na sua base, na sua raiz, e algumas causas a gente até pode identificar, como foi o caso da progressão continuada, que jogou na universidade pessoas sem a menor condição, não poder ter nem promovido, nem saído de onde saiu. Não se sabe como chegou ali. Isso preocupa muito. Que tipo de profissionais a gente está colocando no mercado, em todos os setores, né? Mesmo porque eles serão os professores. Eles, entrando na universidade, muitos deles, dessa maneira, entrando na universidade, eles estão se formando em letras, em matemática. Teremos cegos guiando outros. Muito complicado essa questão. Como tudo isso está muito claro para a população brasileira, o que vem daqui para frente, eu acho que é isso, que é a maior importância que nós temos que discutir, porque além de ser um momento extraordinário para a história do Brasil esse ano, de fato mas é daqui para frente, né? Porque as questões jurídicas, aí os advogados que ganham muito esses escritórios, né? Nossa, meu Deus, que beleza. Mas eu quero colocar para todos nós agora uma sonora para justamente também a gente saber o que está movimentando a cidade, de que maneira a cidade estará sendo movida esse mês de fevereiro. E é interessante porque logo na sequência nós vamos falar justamente dessas questões estruturais que, através de privatizações, mudam o contexto no nosso cotidiano. Objeto do próximo livro. Olha, não foi combinado isso, hein? Vamos lá, vamos à nossa sonora. Você está bem? Você está aqui no Via Paulista. A partir desse momento, eu falo com Juliana Alcides, gestora de comunicação, ouvidoria e sustentabilidade da Via 4, que tem uma programação cultural muito intensa no mês de fevereiro, e a gente sabe, a partir de agora, quais serão essas atrações. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Aí ela vai falar agora. Olá, Adriana, só que nós estamos ao vivo, né? Tudo bem. Nós sabemos que o mês de fevereiro, por conta, inclusive, de todo o deslocamento que vai acontecer, o carnaval de rua em São Paulo, tão fortalecido, e certamente o transporte público será o mais utilizado para esses deslocamentos. Então, pessoal, além de aproveitar a folia,
vai aproveitar também todas as exposições que acontecem no mês de fevereiro, não é mesmo? Então, mas é porque Com certeza, a gente tem uma localização bem próxima com o carnaval, com os blocos, né? Com todas as atrações, mas além disso a gente também traz um pouquinho de cultura e lazer para as nossas atrações, né? Então a gente tem uma programação bem recheada para o mês de fevereiro. Então pode dizer para todos nós, para que nós possamos também, nesse Então, momento, quem não for desfilar, né, Juliana, vai parando nas estações, que vai ter muita coisa também. Quem não for para as ruas, né, para poder apreciar. Fala para todos nós. Tiago, vocês já Uma tomaram iniciativa água? muito bacana, que como também vai estar nas nossas ações, que a exposição Fazendo São Paulo Mais Colorida. Essa exposição ela é composta por painéis com pontos turísticos da cidade de São Paulo. Você tem neto? Esses desenhos foram criados pelo artista plástico André Araújo. Qual a idade deles? E eles foram pintados pelos nossos passageiros. Então a gente deixou durante o aniversário de São Paulo, gente. Eu não vou ver, né? Expostos, Cara, eu não as vou ver pessoas mesmo. foram Você lá, tá com quantos pintaram. Então agora a gente vai fazer uma exposição Quantos anos você no tem? mês de fevereiro com todos Você os tem 50? Olha como eu desenhos, tô com os atrasada, painéis. gente. Eu tô A com gente 60 tem anos, não tem neto. os principais pontos de São Paulo. Mas Você legal. tá com 18, cara. Eu não vou nunca ver neto com 18 anos. Qual não foi o meu susto agora? Que é um fotógrafo, né, que é uma parceria Com quantos anos você foi Poeira pai? Vale, e a gente vai 22 anos. trazer um pouquinho da Qual cidade foi o meu susto agora? mineira, Não, que é é a minha filha, no ela é século muito XX. devagar, né? Eu não Essa é uma interessei. exposição que vai estar na Estação da Luz a partir do dia 1º de Cheguei, fevereiro. estava no hotel fazendo. E a Estação Paulista, né, uma estação pertinho aí, a gente está com uma exposição chamada Oportunidade em Movimento. É uma parceria da PA4 com o Instituto de Oportunidade Social, que tem um Mas isso você objetivo foi de avô com importância da 39 qualificação anos? profissional das pessoas. Então, Você é também na Estação maluco! Paulista. E essa sua filha, e tá teve essa tudo filha com quantos anos? Acho que o tema não poderia ser mais assertivo, né? A gente tem uma exposição chamada Carnaval, Alegria do Povo, que são fotografias de escolas de samba, os principais personagens da cidade de São Paulo, Mas é muito mostrando bom, a né? diversidade do carnaval. Você tem filhos? Então, essa exposição vai estar nessa vontade de Coutinho. Além disso, lá também a gente vai ter a exposição Festas Populares Brasileiras. Olha, já São acabou. fotografias da Andréia Se formar Bocovich, primeiro, falando sobre as manifestações populares nacionais. Então, é mais uma essa exposição para advogada partir. também é mais velha que E eu. última exposição nacional também, que é uma estação bem animada no mês de fevereiro, bem animada em função do carnaval, que é a cidade de As Queredo. duas coisas, Então, a gente tem as lá duas um coisas, painel se de acontecerem, alunos da rede elas são municipal complicadas de você de conciliar. educação, Se uma você não parceria tem com a essas Subprefeitura duas. de Ou Pinheiros, se você tem e uma, na outra, de UNG a repente até Associação você Obra do adquire. Berço, Mas se você não tiver as comemoração ao duas, é aniversário. Então, os complicado, alunos viu? tiveram uma atividade em sala de aula para fazer um desenho falando qual era a cidade que eles queriam. E aí agora isso resultou nessa exposição na estação Fradique Coutinho. Ô, Juliana, para a gente entender, evidentemente que outras iniciativas já aconteceram, inúmeras inclusive, qual o termômetro que vocês utilizam para saber do número de Isso que é indivíduos legal. que Eles têm param? pesquisa Porque a gente sabe que a estação, disponibilizada, muitas pra saber vezes, o que as é um pessoas querem movimento de passagem, né, para o seu cliente, no caso. Mas qual o número de indivíduos que realmente para ver a exposição, para participar, para dar a sua contribuição no sentido que você prepara uma exposição para as pessoas que frequentam o metrô, a linha amarela. Vocês têm uma medição? Tem que estar atrás ou A atrasa, gente faz para não ter nome algumas vazio. pesquisas, né, nas estações. A Não gente tem faz também mais uma o contagem operador do enquanto trem os nossos que vai lá projetos estão pra acontecendo. Essa daí é a Então, a gente tem lá CDR, CCR, uma também contagem de são pessoas que CCR, pararam né? para Essa assistir, porque às concessão. vezes você está só passando pela exposição e não para, né? E às vezes você tem que ir pare, A que CCR olhe. A ganhou gente agora, tem né? muitos contatos pela ouvidoria, é, de pessoas elogiando as exposições, me parece pedindo CCR, mas informações. não Então, posso isso também É, é eu um não dos sei se nossos essa é, mas a termômetros CCR que né? ganhou Que a agora. gente
querendo saber como for, ou querendo dar um comentário, uma sugestão sobre uma exposição que foi vista em nossas estações, mas a gente acompanha e a gente realiza pesquisas também. E no caso, esse feedback, por exemplo, de indivíduos que entram em contato para saber mais informações, como isso é feito? Vocês têm um portfólio, por exemplo, de pessoas que gostariam de expor nas estações, ou essa escolha é feita por uma curadoria? Como é que é isso? A gente recebe muitas sugestões, tanto por e-mail, né, que é o sustentabilidade.via4@via4.com.br. Então as pessoas já fazem contato direto com a gente, falando, olha, tem um projeto, gostaria de expor, e a gente tem um comitê que avalia tudo isso, né? A gente, além disso, trabalha com outros projetos, né? A gente tem alguns projetos também que são patrocinados através de leis de incentivo, e tem esses outros que não são por lei de incentivo, né? É uma maneira da gente oferecer para as pessoas que circulam pela linha, né, uma oportunidade de contato com diversas manifestações artísticas e culturais. Então, a gente recebe todos os tipos de manifestações, de orientações, comentários, sugestões. A gente faz reuniões constantes, buscando sempre uma parceria. No caso, com novos interessados em colocar o pensamento, no caso, por exemplo, Juliana, no caso, por exemplo, nós estamos no mês de fevereiro. Vocês estão com a agenda fechada, por exemplo, as exposições e todas as manifestações culturais, até que data no ano, por exemplo? Vocês já estão com programações? O calendário de até setembro a gente já está com bastante coisa aí no radar, que ainda não está 100% finalizado, mas já está quase tudo fechado. A gente já tem calendário até setembro. Tá certo. Então, essa demanda ela fica pelo menos uns 6 meses antes do evento em si, já no processo de organização, no calendário de vocês. Isso, exatamente. Eu acho que era bacana também, Adriana, se a gente pudesse comentar um pouquinho, né? E além dessas exposições, a gente está com um projeto que é um projeto de leitura. Na China! O benefício que a tecnologia traz à economia de custo e no aumento da qualidade de vida. É uma estupidez, uma ignorância gigantesca. Todas aquelas medidas e a retirada também. Então, todas as estações da Via4, você vai encontrar um lixo todo retire seu exemplar. Então, é uma maneira de você compartilhar conhecimento, trocar, e a gente tem a gente começou esse projeto há uma semana, e ele já está aí com uma grande rotatividade, novos livros chegando, vários livros saindo. Acho que é uma importante iniciativa também que vale a pena ser divulgada. Olha, essa questão da divulgação de toda a programação da linha 4 amarela do metrô, ela é muito pertinente porque nós todos somos indivíduos que utilizamos, né, os usuários, e a parte cultural, eu acho que só agrega valor e no metrô, no mundo inteiro, nos metrôs no mundo inteiro, essas manifestações sempre existiram e são muito importantes, até algumas espontâneas, né, que acontecem em alguns metrôs, daquele pessoal no bar começa a tocar e aquelas coisas todas. Tem outra dinâmica. Em todo caso, Juliana, muito obrigada pela sua participação. Faça novamente um contato para quem tiver interesse, para entender melhor como pode participar, de que maneira também ter essa agenda mais precisa no cotidiano de todos nós. Olha, Adriana, muito obrigada, agradeço a oportunidade. Eu vou deixar o nosso telefone de contato, que é o 0800 770 7100. Vamos entrar. Quem tiver qualquer informação, qualquer dúvida, sugestão, que vai falar com a gente, pode ligar. Ou também a gente tem o e-mail da área de sustentabilidade, que às vezes as pessoas preferem, hoje em dia tudo tão tecnológico, todo mundo às vezes prefere mandar e-mail. Então é sustentabilidade.via4, Repete novamente, Juliana. Por dia, 2 dedinhos, até fazer via4@via4.com.br. Tá
bem, minha querida, agradeço a tua participação. Os nossos queridos ouvintes já sabem que se eles tiverem acesso à linha 4 amarela, para prestar mais atenção em toda essa parte cultural, esse mês que será um mês atípico, né? Tem muito mais dias no mês que a gente pode ficar aproveitando a paisagem, não é mesmo, Juliana? Um beijo para você, viu, querida? Obrigada, Diana, obrigada pela oportunidade. É muito importante para a gente poder proporcionar para os nossos passageiros um ambiente diferenciado, voltado para essas vivências culturais. Então, para a gente isso é muito importante. É isso aí, que sejam todos bem-vindos, não é mesmo, Juliana? Com certeza, Adriana. Tá bem, querida. Um ótimo fevereiro para você e a gente vai tentando aí fazer os ajustes da agenda com vocês, ok? Excelente, Adriana. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. E nós continuamos aqui no Via Paulista. É isso aí. São 4 horas e 31 minutos, 16 horas e 31 minutos. Eu falo os dois porque, para mim, essa linguagem aqui é do rádio, sabe? 4h31 da tarde. É 16h31 também, né? Fora da cabine. Mas, olha, que interessante. O Clóvis que tem essa obra que ele fez e que está mais do que atual, porque eram situações que você previa, dados que você tinha, e que, na verdade, o Ministério Público provou que tudo isso que você dizia e também comprovava na sua obra, de fato, é uma realidade. Num segundo momento, como eu acabei de falar para o Wander, qual é a tua vontade hoje? Não é seguir para frente? Assim, para frente é que se anda. É lógico que a gente tem toda hora uma demanda, né? Toda hora. O Brasil precisa virar essa página negra da história, não deixar pedra sobre pedra, né? Apurar tudo que tem que apurar, mas o país precisa crescer, precisa ir adiante. Pois é, porque... Precisamos pensar no futuro, no que tipo de país a gente vai deixar para os nossos netos. Não, a gente tem que pensar hoje, né? Porque não tem nem como saber o que nós vamos fazer para os nossos netos hoje. É, porque todo mundo está com os netos, né? Esse neto de amanhã... Comprometeram aí pelo menos 2 gerações de corrupção. Sem dúvida, é diferente de você roubar um período. Assim, geralmente o gestor, depois que ele é processado, ele teve ali uns 2, 3 anos, a próxima gestão chega e dá uma ajeitada. Mas quando você mexe no futuro de uma geração, você está falando de 10 a 20 anos, então é muito complicado, eu entendo você. Agora, com essa matéria, falando sobre o metrô, uma outra situação também que, para nós, principalmente aqui no estado de São Paulo, é que a gente não tem nenhum corrupto de estimação, né? O governo do estado de São Paulo podia ter feito muito mais para o metrô, e a gente sabe disso, em sã consciência. Então aqui não tem ninguém que tem também a carteirinha para livrar a Alckmin, ou seja lá quem for, seja lá qualquer situação. Mas... essa questão do metrô é muito interessante, né, Wander, para mostrar para todos nós também esse fantasma da privatização. Muitas vezes esquece o consumidor, né, que é o usuário. E o contribuinte, de uma maneira geral, que tem o seu dinheiro mal investido quando aplicado numa estatal que deixa verter pelo esgoto, pelo ralo da corrupção, o recurso que devia ser aplicado no negócio do Estado. E a gente está falando de infraestrutura, que é o seu novo trabalho. Como é que vem? Por que você avaliou, Clóvis, que agora chega o Estado que vai ter aí as condenações, o Ministério Público, o Judiciário trabalhando, mas o país tem que ir para frente com infraestrutura? Eu tenho a felicidade de conhecer o Brasil quase todo. Eu tenho amigos em todas as camadas sociais, desde pessoa que mora lá humildemente na favela, a quem mora num palacete. E por que você conhece o Brasil dessa forma? Então, eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade. Eu não tinha outra alternativa. Eu trabalhava, eu passava fome, então tinha que fazer. Eu fui roubado de minha mãe no primeiro dia de nascimento, ela me recuperou naquele mesmo dia à noite, certo? Então, eu fui criado com meu avô, que também faleceu muito cedo, tá certo? E conheci meu pai aos 13 anos, eu estava num boteco, chegou um homem e falou: qual é o seu nome? Fulano, prazer, sou seu pai. Eu vivi sozinho, isso me deu... Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ter sofrido muito na infância e na adolescência. Eu aprendi
muita coisa. Eu tive que me virar sozinho com tudo. Eu cheguei em São Paulo aos 15 anos sozinho. Eu tinha comigo uma bermuda e uma camiseta Volta ao Mundo, um chinelo Havaianas, que não era chique na época. Eu comprei na metade da viagem, porque até metade vim descalço. Tá certo? Então, eu agradeço a Deus pelas dificuldades. Isso me forçou a conhecer todas as coisas do Brasil, até para que eu pudesse desenvolver como pessoa e tentar construir uma família, como graças a Deus eu fiz. Estou hoje casado, fazer 40 anos já com a mesma mulher. Eu já descasei vários amigos, casaram de novo, descasei de novo, divórcio deles. Mas eu continuo ali, ela sempre me ajudou bastante, uma companheira para todos os momentos. O que eu estou pensando agora do Brasil para frente? Lá em 1989, eu pedi ao então governador de São Paulo que eu queria fazer um metrô no Capão Redondo, vindo por Santo Amaro, chegando aqui. E por que você podia fazer esse pedido? Naquela época eu era presidente do diretório zonal do partido que estava no governo, Campo Limpo, tá certo? Então eu fiz esse pedido, eu aprovei isso, transformei um projeto de fundo de vale no metrô e no governo seguinte, que foi do Fleury, nós começamos a fazer e a obra foi impugnada pelo deputado estadual Eloy Pietá, do PT, dizendo que tinha corrupção. Aí se comprovou que não tinha corrupção. Aí já entrou o próximo governador, que foi o Mário Covas, tocou, e a obra agora vai ser concluída, depois de muitos anos, finalmente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro metrô de São Paulo era para Santo Amaro, onde nós moramos. Só que, a pedido de alguns empresários de ônibus na região, 2 políticos fortes da região, brecou o metrô. Aí tinha um outro político ligeiro, que era o meu amigo também, Horácio Ortiz, levou então para o Jabaquara, e o bairro do Jabaquara cresceu em função do metrô. Lá era mato naquele tempo, 40 e poucos anos atrás. Agora estamos fazendo. Então, eu pensei o seguinte, eu vejo o Brasil como um dos países mais bonitos do mundo. Nós temos regiões maravilhosas, uma beleza natural deslumbrante, que você não acha em muitos lugares do mundo. Mas nós não temos a infraestrutura. Então, esse meu trabalho agora está abordando isso. Eu vou traçar uma linha onde eu mostro a necessidade de se construir grandes ferrovias, ligando todos os grandes centros urbanos e ramais ligando as principais cidades daqueles estados. Quando fecharmos esse anel, aí nós estaremos com a estrutura. E, paralelamente, eu abordo a questão da construção da infraestrutura local, ou seja, precisamos melhorar o atendimento, os hotéis das pequenas cidades turísticas, sabe? Para que o Brasil possa crescer nesse setor. E, com isso, levar junto também as ferrovias de transporte de carga. Eu não consigo entender porque nós continuamos usando caminhões para fazer transporte de 1.300 quilômetros de distância com alimentos. Queimando fumaça de óleo diesel. Queimando óleo diesel de péssima qualidade, tá certo? Que é o S500, com muito enxofre. Estragando e quando um vagão de trem transporta o equivalente a 30 carretas grandes pelo custo de uma. Agora, qual o maior custo? Mas tem ferrovias aí que foram construídas, mas está tudo parado. Estão paradas. Vamos chegar nela. Qual o maior custo disso? É o custo humano. Nós perdemos milhares de vidas humanas todos os dias nas rodovias do Brasil, nessa bagunça de carro de passeio e caminhões. Os caminhoneiros não são os culpados. Eles são obrigados a trabalhar 20, 22 horas por dia para cumprir o plano estabelecido para entrega. E muitas vezes sob o efeito de drogas. Isso não é segredo para ninguém. Tá certo? Foi criada a lei do descanso, mas cadê onde estão os pontos de parada? Não tem os pontos de parada. A certo? infraestrutura. Então falta a infraestrutura. Eu estou abordando nesse próximo trabalho tudo isso. Eu estou desenhando isso, vou contar com a ajuda de alguns amigos engenheiros. Né? É bom ter amigos, né? Para conferir se aquilo que eu estou fazendo não estou completamente fora da caixinha. Mas estou trabalhando fortemente nisso. Esse material está bastante adiantado, a escrita, inclusive. A fase de pesquisa já andou, né? Estou agora já escrevendo. Dei uma parada para o final do ano agora para viajar um pouco com os netos, sobretudo com a netinha caçula.
Rafinha, com 6 anos, a Rafinha. Eu sei que ela está nos assistindo pela live no Facebook. Um beijão para você, Rafinha. A Rafinha sempre comparece aos lançamentos dos meus livros, nas palestras todas ela está lá, quer sentar à mesa, quer assinar coisas também. Então está indo muito bem. É isso. E o intuito disso é tentar ajudar a aclarar a cabeça dos governantes do nosso país, mostrando a eles que existem outros caminhos. Você agora há pouco comentou das ferrovias que estão abandonadas. É claro, elas foram privatizadas quase todas, e uma boa parte comprada pelo pessoal representante da borracha, dos pneus. Compraram e desativaram. Mas algumas aí que já estavam em construção também estão paradas. Então, tem trechos que estão prontos, os outros trechos não estão. Então, aquela situação que o próprio escoamento agora da produção de soja e dessa safra monstruosa que tem no Brasil, vai se fazer pelo Chile, vai atravessar para lá, não vai pegar mais território brasileiro. Eles vão sair justamente pela América, lá para o Pacífico, porque para o Atlântico esquece, não tem jeito. É um absurdo. Vamos pegar, por exemplo... Apesar de que para a logística é até melhor, porque eles pretendem alcançar o mercado asiático, que já iriam para lá. Ali seria uma saída favorecida. Vamos pegar, por exemplo, o caso desse que é a Norte-Sul. Por que a Norte-Sul está parada? Descobriu-se num dado momento que o ministro daquela pasta paralisou a obra para primeiro comprar as fazendas por onde passaria as ferrovias. O Brasil nosso vive assim. Enquanto isso, você tem lá o pequeno e médio agricultor que produz pra caramba e não tem como escoar. Você vê estradas, como por exemplo a Transamazônica, que está de terra ainda, um trecho de 250 quilômetros, não é pavimentada, caminhões ficam ali 15, 20 dias parados, safras inteiras jogando safra fora. E quando chega aqui nos grandes centros, o preço é um absurdo. Eu estou abordando essas questões. Eu estou dizendo o seguinte, nós precisamos estender a mão aos pequenos, médios e os grandes produtores, porque sem eles as cidades não existirão. É fácil aqui você ir ao mercado e comprar um produto, mas se não tiver lá o produtor bem assistido, vai acabar. Sem dúvida, e sem contar também o fruto da produção e não chega. Sem contar que isso a gente está falando na questão de alimentação, né? Tem as outras todas, a alimentação é prioridade. A gente sabe que muitas guerras foram declaradas e deflagradas na medida que mesmo grandes estruturas sociais e também de outras filosofias partidárias, mas acabou a comida, acabou tudo. Aí vamos conversar, essa questão da infraestrutura do transporte, uma infraestrutura mais inteligente, mais bem pensada, ecologicamente até mais correta, ela faz todo sentido quando a gente lembra que o Brasil ainda é um país do agro. O agronegócio ainda é a grande commodity nacional, é a grande geradora de riquezas. Então, não tem por que a gente cometer a insanidade, a falta de inteligência de continuar transportando por uma via cara, que é a via terrestre, né? E que traz todas as consequências aí que a gente pode... Sem contar os nossos rios, né? Mas que coisa, né? A gente fica aguardando se sobe o rio, se desce o rio, né? Por falar em rio, então me lembro muito bem do livro do Lima Barreto, de 1994, uma memória razoável. A história de Policarpo Quaresma, um major brasileiro. Ele teve a capacidade de catalogar todos os rios brasileiros e ele era um defensor ferrenho da navegabilidade de todos esses rios. Ele defendia isso. Ele pecou, exagerou um pouco quando ele começou a defender na corporação e no Brasil a incorporação do Tupi-Guarani como a nossa língua oficial. Não estava de todo errado lá atrás, viu? Mas aí ele se chocou com o comando militar que ele pertencia e acabou sendo confinado numa ilha. Depois um teste balístico, por engano, o matou. Foi morto pela própria corporação. E esse livro de Lima Barreto depois virou filme com o mesmo título, né? Major Policarpo Quaresma. E vendo aquilo com muita atenção, eu defendi, inclusive, aqui em São Paulo, no início do governo Luiz Antônio Fleury, a navegabilidade do rio Tietê inteiro, tá? Ligando aqui com Pinheiros,
com uma eclusa jogando as nossas barcaças de óleos e de suco de laranja na represa Billings, que leva até a cabeceira de Santos e ali por tubulação para os navios. Eu não fui feliz, porque eu era minoritário na discussão, fui chamado por maluco, por alguns malucos. Né? Esse cara é visionário, mas eu não sou eu não estou totalmente fora da caixinha. Isso já pensando em tirar naquela oportunidade essa quantidade de carretas que atravessam todos os dias a cidade de São Paulo, e com esse projeto, com esse modal, nós eliminaríamos isso e ganharíamos competitividade. Não haveria necessidade nem do rodoanel. Tão caro nos custou, né? E rodoanel esse que será o próximo passo da Lava Jato em São Paulo. Opa, é o que nós estamos aguardando. Todos os passos da Lava Jato da matéria em São Paulo. Edição, com certeza. É, porque nós paulistas que estamos todos tão comprometidos com tudo que está acontecendo no país, queremos também que o passo a passo apareça todos os dados, todos os números de todas as obras aqui do Estado de São Paulo, porque como nós dissemos aqui, ninguém tem nenhum corrupto de carteirinha dado na bolsa ou no bolso, e eu acho que é aí que dará realmente credibilidade a esse trabalho do magistério, ou do magistério, do Ministério Público e de todos os envolvimentos que hoje a gente sabe, do Supremo e tudo mais, na medida que em todas as cidades, todos os estados brasileiros, a gente possa ter e receber o respaldo nessas questões que também nos incomodam, relacionadas com essas grandes obras que em todos os estados, tem em todas as cidades. Então a gente está aguardando, aqui não tem ninguém querendo jogar nada debaixo mesmo porque eu não tenho nenhum envolvimento político e tampouco acredito que o Ministério Público está aí para realmente fazer com que o trabalho dele recaia sobre mim como justiça, uma justiça para o cidadão. Mas então nós vamos aguardar, Clóvis, a infraestrutura que vem com tudo, mais ou menos será lançado em que período? O lançamento eu não tenho, eu devo mandá-lo para a editora por volta do mês de junho. Tem que terminar a escrita, fazer uma revisão, é um material denso, né? Depois vai para a editora, tem uma outra revisão técnica, né? E aí vai para a linha de produção. Até o final do ano nós... O meu objetivo é para outubro. Gosto de lançar sempre setembro, outubro. Não faço na hora da confusão, ele gosta de lançar o livro. Eu gosto de fazer na Bienal Internacional do Livro, que vai ser em São Paulo. Que beleza. O Wander, a gente está terminando. Começando o ano, qual a tua projeção? Com que espírito você entra esse mês que é carnaval? Vai ser curtinho, já está todo mundo pensando já nesse país, nessa nação, cada um de nós dará. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer o que eu espero. Não, o que você vai fazer para conquistar o que você espera? Puxa vida. Porque isso vai ser um exercício individual. Falando assim, macro falando, espero, assim, em termos gerais para o país, que ele aprenda com tudo que a gente está vendo, que está se desenvolvendo, que está saindo nos noticiários, que ele aprenda, tire lições valiosas com a corrupção, que entenda a gravidade disso, entenda que isso não é normal, como eles querem que a gente pense, que o Brasil entenda que o normal é ser honesto e não ser corrupto. E o que eu estou fazendo para que isso aconteça é o que está ao meu alcance, né? Ainda que pequeno, estou fazendo a minha parte, estou, a convite do Dr. Clóvis, puxando essa fila cívica, né? Chamando a atenção das pessoas para a importância, sobretudo, da gente melhorar a qualidade do nosso voto e, se errar porque a gente foi enganado, porque não tenho como saber. No princípio, a gente parte do pressuposto que as pessoas são honestas, mas trazer de volta para a vida pública um corrupto, já reconhecidamente, trazer um ladrão de volta para a vida pública, aí não dá para aguentar. Não tem o que fazer, né, doutor? Por isso que espere que essas lições todas que a gente está tirando, uma delas que seja talvez a principal aí, que a gente volte a valorizar o trabalho honesto e não aceite de maneira alguma a corrupção. Não tem que ter tolerância nenhuma com a corrupção. A corrupção, tolerância zero. Isso eu espero no meu país para o próximo ano e para os próximos anos. Muitas definições. Eu acho que
prestar atenção em todos os ângulos, né? No judiciário, no legislativo, no executivo. Nós temos muitas coisas para observar esse ano, definitivamente. Doutor Clóvis Alves de Souza, muito obrigada. Se quiser deixar o seu telefone de contato, e-mail, fica à vontade. Bom, meu contato é clovis-souza@uol.com.br e tem a minha página Excelências Bandidas no Facebook. Nessa página eu posto um vídeo toda terça-feira falando de um tema importante para o país. Lá nós temos 200 amigos, seguidores, que está crescendo bastante, eu agradeço a todos, e que ajudam a difundir essas ideias. E eu espero, para esse ano 2018, que nós consigamos melhorar e diminuir a quantidade de olhos marejados que temos no Brasil. E crianças e adultos que sequer têm o que comer, fruto de uma corrupção desenfreada. Que nós possamos melhorar a qualidade da educação, que sem educação não há futuro para o Brasil. E que todos os meios de comunicação que eu respeito são fundamentais para o desenvolvimento e para a democracia. Aqueles que ainda não aprenderam a ter um pouco de ética, que o tenha. Eu não posso ver, como vi essa semana, um vídeo fabricado de uma suposta conferência via vídeo de um ex-presidente com a fauna etiópia, sendo que não houve nenhuma reunião. E põe isso para o povo, e isso tem confundido o povo de uma forma prejudicial. A fake news vem aí com tudo, né? Aliás, nós somos o país, acho que inventou a fake news. Agora ele se propagou, mas lá atrás... Se a gente não inventou, a gente caprichou, generalizou, sofisticou o fake news. Inclusive, tem um capítulo no livro Excelências Bandidas, que está em todas as livrarias, principalmente em toda a rede Saraiva. Esse capítulo eu pedi uma colaboração do meu amigo Wander, né? Eu disse a ele, penso isso, e ele desenvolveu um texto bacana, que eu dei pequenos pitacos, o texto dele já veio pronto, onde nós estamos dizendo que a internet é algo maravilhoso, mas nós que vamos decidir se faremos dela uma coisa azeda ou um suco doce, né? Porque esse uso para prejudicar pessoas é deplorável. Você tem que difundir notícias verdadeiras. Nós já estamos vivendo uma situação de violência extrema no Brasil, chacina para tudo enquanto é lado. Então nós precisamos agora, todo mundo, baixar a bola e tratar as questões do Brasil olhando para frente, vendo quais os projetos que nós podemos incentivar e desenvolver para que nós possamos ser uma nação forte, recuperar os 30 anos de prejuízo que tomamos em função dessa celeuma toda de corrupção e seguir. Quando eu vi, por exemplo, a aprovação automática na educação implantada anos atrás, eu falei, isso aqui é uma desgraça. E o resultado disso chega hoje às universidades. Alunos completamente despreparados, não sabem nada. E vão, como vocês disseram, você muito bem, a Adriana colocou, serão eles os professores de amanhã. Mas vai ensinar o que se eu não aprendi nada? Pois é um ciclo que está preocupante realmente, sem contar que, infelizmente, o estado do Rio de Janeiro, praticamente numa guerra civil, a gente vive um estado de muita intranquilidade por lá e perigoso por conta de tantas facções criminosas que estão instaladas por lá, que podem outras coisas piores, né? Interessante que toda essa movimentação acaba ficando muito próxima do afastamento do próprio governador, né, para outro lugar, ele que está agora no outro presídio, aí o estado do Rio de Janeiro vira uma loucura. Você vê como está tudo muito ligado, né? Política e corrupção, e está muito ligado, realmente parece que faz parte tudo da mesma, da mesma costela. Precisamos inverter isto. Pois é. Muito obrigada, Wander, por vocês terem estado aqui conosco. Muito obrigada, doutor Clóvis, sucesso para vocês. E a gente vai aí adaptando as nossas agendas. Muito obrigado a você e todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui. Quantas vezes convidar, estarei presente em toda hora.
Vamos aguardar. Muito obrigada a você, querido ouvinte, que esteve conosco no Via Paulista. Nós já aguardamos, já estão aqui os nossos estúdios, os nossos queridos jornalistas do Contraponto. Eu quero agradecer a nossa equipe e nós voltamos amanhã. Tchau. Termina aqui o Via Paulista. Até o próximo programa. Sabe? 4 horas, 55 minutos.